Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar de novo no Renascença, né, depois de muitos anos, estou sabendo aqui agora 26 anos, e estar aqui com esse grupo, que o Jorge Coutinho, que é uma figura simbólica, é, nesse processo de, de manter a cultura negra no chamado caldo de cultura, né, porque aquele trabalho que foi realizado na Opinião, ele é fundamental na cultura da cidade do Rio de Janeiro. E Lígia Santos, filha do Donga, que está aqui, e até tem uma ligação bastante grande com a Lígia, porque foi através do pai dela que eu tive a oportunidade de entender melhor, ou compreender melhor, ou até mesmo descobrir um dado fundamental, importantíssimo da cultura negra. Eu estava na casa da família, aqui perto do Maracanã, estava Pixinguinha, Donga, João da Baiana, e foi até a primeira vez que eu os vi pessoalmente, os três juntos. E eu estava do lado do João, sentado num banco do lado de fora da sala, uma janela baixa, nós dois olhando para dentro, e lá estava um Pixinguinha, estava ali já o pai, tinha várias pessoas, Albino Pinheiro, Sérgio Cabral, Hermínio Belo de Carvalho, tinha muita gente lá. E a partir de um determinado momento ele começou a dizer uma coisa, e quando que eu percebi o que ele estava querendo dizer, aí fixei bem a atenção, porque uma figura como ele, qualquer coisa que disser, ou que dissesse, era importante, né? Mas ele estava dizendo uma coisa, não era mais importante do que tudo quanto ele fez, porque o papel dele na chamada velha guarda autêntica, né, o tripé, Pixinguinha, Doug e João da Baiana, os 8 batutas, aquela história toda, o tempo da casa de Tia Seata, né, que ele era um dos participantes com Pixinguinha, e ali, né, conhecida como a Pequena África, ali realmente é que é a célula máter, né, porque tudo parte dali, até a própria Deixa Falar, do Ismael, na verdade é dali, né, o Heitor dos Prazeres, isso. E aí então ele começa a dizer o seguinte: olha, o Brasil foi o país que mais e melhor soube aproveitar a herança que recebeu da África. Recebeu 3 e fez 300. Aí ele explica. Recebeu os 3 tambores do candomblé e fez a bateria das escolas de samba, que são normalmente é 200 e tal, 300. E aí ele começa a explicar melhor isso. Diz, olha, a outra, a do Teatro Municipal, da música clássica, é de origem europeia. A bateria não, a origem é da África. E começa nos 3 tambores. E ela tem as mesmas nuances da orquestra sinfônica. Os naipes, o grave-grave, o médio-grave, o médio-médio, enfim, até o pícolo, né? A parte de ritmo, até o pícolo. E o Brasil foi o único que desenvolveu isso. Aí que eu comecei depois a desdobrar o pensamento dele. Por exemplo, a América Central também recebeu a mesma cultura e o espanhol também foi tolerante, porque nos Estados Unidos o negro foi proibido de continuar praticando a sua cultura negra fundamental, que é a religião. Os Estados Unidos é um país fundado por 2 segmentos que guerreavam entre si na Irlanda, católicos e protestantes, fanáticos, né? E um lado inclusive é calvinista, que é o mais fanático de todos, e decidiram que quem chegasse na América tinha que ficar católico se chegasse numa região católica, protestante se chegasse numa região protestante. E o negro, onde quer que tenha chegado, ele ou ficou católico ou protestante. Ele não pôde praticar o candomblé. Então ele não pôde tocar o tambor. Então, é tanto que o Candeia diz assim, não quero saber nada do negócio de crioulo americano. O crioulo americano perdeu de vista a linha fundamental da África, que é o toque do tambor. Né? Que nesse toque do tambor tem ali toda uma mística, tem ali todo um fundamento que remonta a mais ou menos 200 mil anos da cultura negra, né? Eu acabei também, como nesse dia do Donga, sabendo desse detalhe dos 300, e como também dos 200 mil anos da cultura negra, cultura iorubá, cultura nagô,
através de um amigo, seu Manuel Queiroga, que era um filho de santo da mãe menininha do Gantuá, de quando ela era solteira. E na casa do seu Queiroga, um dia ele disse, olha, deixa eu te apresentar esse moço aqui. Era um cara assim escurinho, meio baixo, meio... ficava um pouco meio sempre... não é bem isolado, mas ele não entrava muito assim Ele disse, deixa eu te apresentar ele aqui. Ele disse, olha, ele é Paul Francis Kayode, ele é filho de um importante líder cultural da África, é o herdeiro do pai na parte cultural, religiosa cultural. Ele é Ifá Kayode, joga o búzio, né? E aí eu dirigi um grupo chamado Os Cinco Ães, que cantava cantos afros inteiros. Porque nos sambas enredos às vezes aparece um refrãozinho em afro, mas eles cantavam letras inteiras. E eu perguntava o que é aquilo, e dizia, não, isso aí é da tradição oral dos nossos ancestrais, que vieram para o recôncavo da Bahia e fundaram lá o mais antigo templo de cultura negra, a Roça do Ventura, em Cachoeira. Mas eles iam só até aí. E eu, preocupado com a carreira deles, com o sucesso deles, que acabou acontecendo, chegaram a primeiro lugar, depois Martinho os levou a Angola, Mateus, Dadinho e Heraldo, e depois o Badu. E aí então um dia eu falo com esse menino, diz, o Kayode, é o seguinte, eu trabalho com um grupo que faz um trabalho especial e a minha preocupação é que eles saibam alguma coisa além daquilo que lhes foi passado, e é uma coisa um pouco superficial. Precisam saber que pode viajar, chega lá fora, jornalistas que perguntam mais profundamente, interessados mais profundamente pelas coisas. E então eu precisava saber isso melhor. Queria saber se você podia ouvi-los e dizer alguma coisa. Então ele disse, não, tudo bem, marcamos. Ele já era formado em Oxford, na Inglaterra, na universidade, e fazia uma pós-graduação aqui na UERJ. Aí marcamos, ele morava num apartamentozinho ali na Glória, e aí fomos lá. Eles começaram a cantar para ele, cantou assim, mais de uma hora. Ela numa altura disse, não, já dá para... Aí disse assim, olha, a universidade, a antropologia da universidade registra a cultura do homem quando ele começa a desenhar nas paredes, 100, 150 mil anos, o início. Mas na Nigéria existe uma antropologia que não é oficial, mas é a que vale para nós lá, para análise da nossa cultura, que diz que tudo que existe no mundo sobre cultura iorubá, Nagô, começou na Nigéria e há 200 mil anos. E esses cantos que vocês acabaram de cantar para a gente aqui, têm esses 200 mil anos e estão certos. Isso aí é iorubá arcaico. Aí quando ele falou aquilo, eu levei um susto. E foi quando então descobri que a cultura negra é muito mais importante do que muita gente imagina, porque uma cultura que dura 200 mil anos e não desaparece, ela é muito mais do que importante, ela é muito mais do que fundamental. Ela tem qualquer coisa de especial, misteriosa, que a gente sabe que tem, né?